Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, muitas vezes até do mercado como um todo, e a partir dali, quando nós chegamos a interpretações bem ajustadas, isso pode nos levar a boas tomadas de decisão lá no final. Hoje é dia 10 de janeiro de 2025, agora são 15 horas e 20 minutos. Hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, algumas miúdas em torno de algumas empresas, e dessas empresas, algumas fazem parte da carteira do canal, Banrisul e Taesa, e outras são correlatas com as que fazem parte da carteira do canal. Essas miúdas, às vezes, tem um outro detalhezinho ali, que sempre são importantes lá no final, quando a gente compõe uma informação mais completa sobre determinadas empresas. E também um assunto que não é parte do que nós temos no dia a dia aqui no canal, porque a gente fala muito das ações que fazem parte da carteira e desse mercado mais específico. Mas eu quero chamar a atenção aqui para fundos de investimentos imobiliários que estão numa caída bem forte. Depois eu vou entrar um pouco mais no assunto. E, no entanto, a gente verifica notícias interessantes aí do ponto de vista de ocupação, principalmente de lajes corporativas, um possível retorno aos trabalhos presenciais em detrimento dos home office, que acabaram se tornando uma mantra, né? Uma constante desde o período pandêmico. Então vamos lá dar uma olhada nessa condição toda. E vamos começar aqui rapidamente dando uma olhada como é que está o nosso Ibovespa. Veja que agora, 15 horas e 23 minutos, o Ibovespa vai a 119.161 pontos, já esteve a 118.700 pontos, abaixo dos 119. Interessante, dentro do que nós já havíamos conversado anteriormente aqui no canal, uma tendência de pressão sobre as ações. Está caindo 2,82% e na sua... Desculpa, eu errei aqui. Está caindo 0,51% e na sua máxima esteve a 120.052 pontos. Eu estou muito de olho aqui em Banco do Estado do Rio Grande do Sul, estou tentando considerar uma possibilidade de R$ 9,50. Também comecei a voltar minha atenção para a BB Seguridade, veja, está indo a R$ 36,26 e Caixa Seguridade também, isso conforme nós vimos informações, né, no nosso último vídeo. Veja que aqui está R$ 14,15, já esteve a R$ 14,09 e eu estou considerando mudar o preço de Caixa Seguridade e passar ali para 13 baixo, 13 alto, para verificar se realmente a ação acaba se estabilizando nisso aí, por conta dos proventos que ela tem oferecido. Indo agora para a nossa primeira miúda, ela é da Taesa, que trouxe esse comunicado ao mercado. O que é importante, eu gosto de situar, principalmente em termos de período, né? Veja que é um documento produzido no dia de hoje, publicado no dia de hoje, 10 de janeiro de 2025. E nesse documento, comunicado ao mercado, a companhia vem informar que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, emitiu um termo de liberação referente à energização da linha de transmissão Abdon Batista, e ela faz parte, na verdade, deste complexo aqui, ó, Potiguari. Passa a receber uma receita anual permitida, a RAP, de 4,4 bilhões, referente ao ciclo de 2024-2025. E isso corresponde a 20%, olha só que interessante, da RAP total. Então é um pedaço que já está entrando em operação, contribui com 5% aproximadamente, contribui com 20% do total, e o total, como a gente pode ver aqui, vai dar em torno de 22 milhões. De qualquer forma, está aí mais um valor a ser acrescido ao EBITDA da companhia e, consequentemente, nós vamos ver aí dois fatores, né? Um princípio de redução da dívida e também uma margem maior para pagamento de dividendos. Do ponto de vista da entrega, ele tem uma entrega parcial, com cerca de 26 meses de antecipação. O prazo limite é março de 2027, então, pelo menos na questão parcial, com mais de 2 anos de antecipação. Quem trouxe um comunicado, eu entendo isso aqui como um comunicado secundário, foi o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, então, comunicado ao mercado no dia de ontem, dia 9 de janeiro de 2025. Isso aqui já foi, se não me engano, depois que eu já tinha, inclusive, produzido o vídeo do dia de ontem. Mas o que o Banrisul está informando é que ele ingressou na 16ª carteira do Índice Carbono Eficiente, o ICO2. Essa é a primeira participação da companhia do ICO, que é composto por ações das companhias que adotam práticas transparentes e ações com o objetivo de aferir, divulgar, monitorar suas emissões de gases de efeito estufa. Eu fico pensando assim, a produção de gases de efeito estufa feita por um banco. Mas, de qualquer forma, eu entendo como algo apenas para constar, né? Não vejo todo o resultado de fato real proveniente desse tipo de informação, ou pelo menos desse tipo de ingresso. De qualquer forma, o Banrisul, ele
ele está em diversos índices, né? Ele está no índice financeiro da B3, ele está no índice de dividendos, esse aqui a gente acompanha, o IDIV, até acho que o canal talvez passe a acompanhar de uma forma mais aprofundada. Ela está no índice de small cap, Banrisul, a companhia, né? E veja que muitas vezes a gente não se dá conta, mas Banrisul é uma small cap. Está aqui no índice de ações com governança corporativa diferenciada, mesmo que não seja um novo mercado. E também aqui lá no índice de, desculpa aqui, ó, índice de ações com Pega diferenciada da B3. Outra companhia que trouxe uma informação aqui interessante foi a Engie, e ela trouxe aqui ó, no dia 8 de janeiro de 2025, 2 dias atrás, através de um comunicado ao mercado, que é um conjunto fotovoltaico, a Sul-Sol inicia a operação comercial na sua primeira usina. Essa primeira usina, então, ela entra aqui ó, em operação comercial a partir do dia 8 de janeiro, já com 40 megawatts, representando 5,4% da capacidade total do projeto. O projeto como um todo ele tem 752 megawatts, investimento de 3,3 bilhões, então já está pronto para as suas questões comerciais. No caso de quem for acionista da Engie, está aí o olhar para o projeto da companhia, vendo a companhia se desenvolver. E o nosso assunto principal no dia de hoje está na Bloomberg Linha, assinado por Beatriz Quezada no dia 10 de janeiro de 2025, portanto saiu no dia de hoje, na madrugada, que é 5h15 da manhã. Como a volta do trabalho presencial impacta o mercado de escritórios em 2025. E até eu faço alguma correlação com isso, porque desde que a taxa Selic passou para esse patamar, atualmente dos 12,25%, mas com tendência de mais duas reuniões, com acréscimo de 1% cada, podendo chegar a 14,25% e com alguma projeção para o final do ano, em torno de 15% na taxa Selic. Isso, claro, né, fez com que muita gente migrasse de investimentos, como é o caso de fundo de investimentos imobiliários, para a renda fixa. Tem um dito aí no mercado que fundos imobiliários ele tem rendimento de renda fixa com o risco de renda variável. Eu não concordo muito com isso, mas de qualquer forma, digamos que se o mercado tem um entendimento um pouco parecido com esse, claro, ele já começa a fazer a migração dos seus investimentos. Principalmente até tem, se você for procurar, você vai encontrar que tem influenciadores, pessoas que têm canal maior, bem maior que o canal, que esse meu canal aqui, e você está vendo que as pessoas se colocando como arrependidas de terem investido em fundos imobiliários. E claro, né, muitas pessoas acompanham, talvez tenham entrado até nessa onda de também ter ações de fundos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, e consequentemente, aos patamares que as coisas estão hoje, estão aí talvez arrependidas também. Eu acredito que na maioria das vezes, por não ter a devida compreensão do que é, como funciona e como se comportar perante fundos imobiliários. É a impressão que eu acabo ficando, e olha que muitos desses acabaram recomendando, inclusive, né, em determinado momento, essas compras de fundos de investimentos imobiliários. Mas, veja aqui, voltando para o assunto especificamente, porque o que está dizendo é que, depois eu vou trazer um resumo, as companhias estão começando a levar as pessoas de volta, tirando do home office, levando para o presencial. Ele cita empresas internacionais, a Amazon, a TNT, o Washington Post, etc. E entre as brasileiras, o modelo híbrido ainda é o mais adotado, com 57% de adesões. E aquele negócio que o cara comparece para trabalho presencial, 2. Agora algumas estão cogitando 3 vezes na semana e o restante trabalha em home office. Então, né, isso aí acabou ficando no Brasil desde o período pandêmico. Quase 51% das companhias elas permitem ou determinam a ida ao escritório de 2 a 3 vezes por semana e apenas 26% apenas uma vez. O trabalho totalmente remoto, por sua vez, tem apenas 3,6% de adoção no país. O que está acontecendo nesse momento é que a vacância dos escritórios no Brasil está em seu nível mais baixo. Vacância significa a taxa de desocupação, então eles chamam de vacância isso. E veja que ela está no nível mais baixo desde 2021. Portanto, parece que está havendo uma migração de volta para os escritórios. Aí tem aqui, segundo dados, numa linha de pesquisa, a taxa estava em 18,20% no terceiro trimestre de 2024, dado mais recente divulgado. Outros já colocam essa taxa em 19,3% e outros aqui 20,9%, que seria a taxa de vacância. E aí eles fazem diversas considerações, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas se tudo ocorrer de acordo com o que eles estão prevendo, o número deve se aproximar da maior absorção líquida da história registrada desde 2017. Interessante isso aqui. Então, para quem tem fundos de investimento imobiliário, aí está a oportunidade de colocar um olhar sobre as lajes corporativas.
Mas eu não quis ficar lendo a reportagem como toda, é uma reportagem bastante extensa, então eu trouxe aqui um resumo dessa reportagem. Aqui está o título dela. A reportagem fala sobre a volta ao trabalho presencial e como isso está afetando o mercado de escritórios. Motivos da volta do trabalho presencial. Cultura da empresa. As empresas acreditam que o trabalho presencial ajuda a fortalecer a cultura da empresa e a comunicação entre as equipes. Na parte de comunicação das equipes, eu acho que é bem isso aí mesmo. A questão da cultura vai depender se ela for muito voltada para isso e se isso influencia no seu resultado. Com relação à produtividade, algumas empresas sentem que a produtividade aumentou com o trabalho presencial. Integração de novos funcionários. O trabalho presencial facilita a integração de novos funcionários às equipes. Quais são as tendências aqui futuras? É o modelo híbrido. A gente viu ali, né? Pelo menos ele está um pouco mais consolidado no Brasil. O modelo híbrido com trabalho presencial e remoto continuará sendo ainda bastante popular. Aumento da frequência presencial também é uma tendência. Então, se tem aumento da frequência, talvez se precise de mais espaço. As empresas que já usam o modelo híbrido devem aumentar a frequência com que os funcionários vão aos escritórios. Escritórios mais atrativos. As empresas estão investindo em escritórios mais modernos e atrativos, inclusive com maior espaço. Demanda por escritórios. A demanda por espaços de escritório, que eu acabei de falar agora, deve continuar crescendo, especialmente em áreas como Faria Lima e São Paulo. Resumindo, depois de um período em que o trabalho remoto, o home office, se tornou comum, as empresas estão voltando a priorizar o trabalho presencial. Isso está acontecendo por aqueles motivos que nós acabamos de falar. O modelo híbrido continua e combina com o trabalho presencial e remoto, ainda tende a ser bastante usado. Mas a frequência com que os funcionários vão ao escritório deve aumentar, e aí até gerar o ciclo contrário. E essas mudanças é que estão impulsionando o mercado de escritórios com aumento de demanda por espaços e preços. Então, quer dizer, uma tendência, inclusive, de aumento dos aluguéis. Podemos destacar as seguintes ideias principais sobre a retomada da ocupação de escritórios. Aumento da demanda, procura por escritórios corporativos está crescendo, impulsionada pela volta do trabalho presencial. Modelo híbrido em alta, que nós já falamos sobre ele. O escritório como ponto de encontro, né? As empresas estão pensando o papel do escritório, priorizando espaços que promovam colaboração e interação social. Localização estratégica. A localização continua sendo um fator crucial na escolha dos escritórios. Como, por exemplo, aí fala da Faria Lima. Flexibilidade e modernização. As empresas buscam escritórios modernos, flexíveis e com design atraente para as necessidades dos funcionários. Ou seja, nessa toada, a gente pode levar em consideração que, pelo menos do ponto de vista de lajes corporativas, existe uma luz no fim do túnel para aqueles que investem em fundos de investimento imobiliário. Eu não tenho absolutamente nada contra esse tipo de investimento, acho que ele é bem interessante sob um determinado ponto de vista, mas é como aqui a carteira do canal, né? Nós utilizamos um método. Então, se vai trabalhar com fundos de investimento imobiliário, é necessário que se tenha um método também. Ou seja, é uma coisa um pouco mais restrita. E eu achei que o pessoal andou comprando assim meio de rodo. E claro que com tempos como que nós estamos vivendo, de inflação alta e juros altos, e existem outras oportunidades, principalmente na renda fixa, era natural que isso aí viesse a acontecer. Então, as pessoas se decepcionaram. Mas, na minha opinião, é uma questão mais a ver com o método utilizado. Como o método não era ajustado nem razoável, acabou gerando essa decepção. Mas parece que aí tem uma luz no fim do túnel de uma retomada, principalmente aí nas lajes corporativas, e também eu ficaria, se eu tivesse fundos de investimento imobiliário, na verdade, se eu tivesse um canal que tratasse sobre fundos de investimentos imobiliários, nesse sentido que eu quero falar, eu também olharia para aqueles imóveis destinados à logística. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.